Vida Longa CBN. Nesta edição do Vida Longa CBN, a gente fala sobre os benefícios do convívio com os animaizinhos de estimação. Eles podem nos trazer vida longa. O meu convidado é o médico veterinário Gabriel Nunes. Ei, Gabriel, bom dia, bom sábado para você. Bom dia, Fernanda, bom sábado. Muito bom estar falando com vocês e muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Olha, eu sou fã, viu? Amo animaizinhos de estimação, mas eu queria ouvir da sua boca como é que eles nos deixam melhor. Olha, eu também seria muito suspeito de falar qualquer coisa sobre, né? Porque eu amo o que eu faço, amo os animais enquanto todos os benefícios que eles trazem pra gente. Porque pensa, às vezes você chega em casa se sentindo cansado ou então triste porque uma conta venceu, você foi talvez uma situação chata no trabalho, se sentindo péssimo. Só que quando você chega em casa e se depara com um ser vivo que te olha como se você fosse a pessoa mais fantástica do mundo, não tem como você não ficar bem automaticamente. Tem até uma coisa interessante que eu vi essa semana, salvo engano, que era assim: para que nós fôssemos a pessoa que os nossos pets enxergam que nós somos. Só para deixar claro o grande impacto positivo que eles têm nas nossas vidas. É uma coisa assim, surreal. Então, que vários tratamentos de saúde utilizam os animais enquanto participantes de terapia com resultados muito promissores. Isso é desde a infância, né? Com certeza. Quem não se lembra mesmo que talvez hoje não tenha um animal, mas em algum momento na infância, mesmo que tenha sido com um peixinho no aquário, um pintinho que se comprava para ter em casa até virar uma galinha, um galo, a presença do animal em si, na vida de todos nós, é sempre muito constante e traz sempre boas recordações. Isso aí. Na infância, inclusive, a gente aprende a cuidar, a zelar, não é mesmo? A proteger. Olha quanta coisa que a gente aprende. Com certeza. E te falo, inclusive, Fernanda, que é assim, esse ato do cuidar que a gente aprende desde criança pensando nos animais, impacta positivamente quando a gente cresce para viver enquanto sociedade. No ato de você tratar bem uma pessoa, de ter um bom convívio com pessoas até diferentes de você. Então, esse contato prévio com animais ainda na infância é 100% positivo a você trazer a realidade de uma pessoa, né, já na fase adulta, com até uma facilidade para socialização, esse tipo de coisa. Aí quando a gente chega nessa fase adulta, se não passamos por essa experiência de ter animaizinhos em casa durante a infância, você lembra, mesmo agora há pouco lembrou, né? Chego em casa, tô triste, cheio de boleto para pagar, não tem, né, mau humor que continue quando você abre a porta e tá aquele ser humaninho lá balançando o rabo te esperando. Toda certeza. E assim, mesmo que você tenha até citado no contexto do ato de balançar um rabo e tudo, é muito interessante isso porque, seja um cão, um gato ou alguma outra espécie de animal, tais quais pets não convencionais, quando a gente considera às vezes assim, uma ave, um furão, né? Um ouriço, como hora ou outra a gente vê daquele europeu, ou então até mesmo um animal de produção, como um cavalo. De acordo com o animal, a manifestação deles de afeto acaba chamando a atenção e não tem como você se desarmar quando você vê uma situação assim. Você quer ver um exemplo? Eu aposto que você também faz isso, que você disse que ama. Aqui a gente está conversando numa boa. Mas se fosse presencialmente, chegasse um animal perto da gente, você ia fazer vozinha diferente para estar falando com esse bicho. Porque é automático. Ele traz isso para a gente. Ele tira da gente tudo aquilo que a gente tem de melhor e que muitas vezes a gente não faz isso todo dia. É incrível. Ô bebê da mamãe. Não é assim, Gabriel? Com certeza. Ô, Gabriel, eles nos escolhem ou a gente que escolhe eles? Olha, eu acho essa uma pergunta muito relativa, porque assim, todos os animais que eu tive, né, eu senti assim, talvez aquele animal que, quando pensando no grupinho que eles estavam, ele se sentia meio que excluído. E eu escolhi exatamente aquele.
porque era exatamente naquele que eu via, assim, alguma coisa que me atraía, que poderia me complementar e eu complementar ele. E é uma coisa fantástica, porque você vê uma adaptação que vai ser muito relativa de tutor para animal, de animal para tutor. E quando você consegue ver que ele complementa, às vezes, aquilo que você precisa, porque, vamos pensar assim, tem animais que eles são realmente muito mais afetuosos, outros que eles são mais restritos, mas demonstram afeto da mesma forma. E isso assim como pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de mais abraço, mais interação. Tem pessoas que são mais reclusas, mais tranquilas, não gostam de muito toque. E a gente também observa isso nos animais. E isso é uma pergunta muito contundente quando a gente pensa no seguinte: vou ter um animal, vou ter um cão, por exemplo, né? Conheço a raça desse cão, tenho uma noção de como que ele vai ser, tenho uma noção do espaço, do tempo que ele precisa, porque se às vezes isso não é considerado, não é levado em conta, então todo esse aspecto de você ter contato dele te escolher, ou você escolher ele, que seja, você acaba incursando a ter falhas comportamentais. Porque, vamos supor, você não contava às vezes que é um animal que teria muita energia para ser gasta, você não tem tempo para gastar essa energia. É um animal que vai crescer muito, você às vezes não tem um tamanho de espaço adequado para que esse animal não fique estressado e apenas preso dentro de casa. Então é muito importante não apenas o ato de você escolher um animal, mas conhecer o animal que você quer ter para você, né? Porque assim, é uma vida. Então a gente vai estar cuidando, vai passar um bom tempo ao nosso lado. E se às vezes a gente não leva isso em consideração, vão ter às vezes, infelizmente, situações que a gente vê o seguinte: vou ter esse bicho, não sabia que ele seria de tal forma, vou doar, vou dar para os outros, vou soltar na rua. Isso é triste demais. Isso é crime, né? Para os animais, é um crime, inclusive de abandono, muito bem reforçado. E você incursa a muitos problemas de naturezas assim, em proporções antigas e que hoje estão cada vez mais comuns. Por exemplo, a quantidade de animais que a gente tem nas ruas, né? Aí você tem muitas vezes animais que existem nas ruas que talvez antigamente, até chegar essa linhagem, possam ter vindo de abandono. E aí incorre, né, uma série de coisas que são ruins associadas ao abandono, como maus tratos, riscos de acidentes automobilísticos, né? A questão, às vezes, até de agressão na rua, de um animalzinho que esteja ali passando, por exemplo, em períodos onde a fêmea esteja no cio, aí tem um monte de macho ali por perto, mas é a questão instintiva, territorialista mesmo dos animais. E as pessoas que não compreendem esse processo como um todo, acabam culpando um animal, quando, na verdade, ele chegou ali por algum motivo. E esse motivo pode ter sido por alguém que um dia quis ter um animal, não compreendeu ele, e optou por aquilo que seria o mais fácil, né? Soltar no ambiente. É isso. Ô, Gabriel, a gente falou um pouco dessa parte emocional e como isso contribui para ambos, né? O coraçãozinho de ambos. E agora a parte física, né? O fato de você ter, por exemplo, um cachorro em casa, você precisa de gastar essa energia dele. Você precisa de levá-lo, né? De certa forma, para passear. Como que é essa rotina e como que isso beneficia também o tutor? Olha, o benefício que você tem do animal para com o tutor, no quesito atividade física, mesmo que possa ser assim, curto, mas se você pega diariamente e faz ali 10, 20 minutinhos de caminhada, por exemplo, se você faz 20 minutos de caminhada por dia, é melhor do que você não fazer nenhum tipo de caminhada e ficar numa vida sedentária, você enquanto tutor. No animal, isso também é maravilhoso, porque você exercita, minimiza o estresse, possibilita uma série de coisas boas para o organismo do animal, assim como o exercício físico é bom para a gente, para os animais também são. E eu falo uma coisa a você, até mesmo como a obesidade, a gente vê que é um problema e vem se transformando cada vez mais constante frente à nossa modalidade de vida atual, né? Trabalhamos muito, corremos o dia todo, nos importamos às vezes muito com os outros, nos importamos conosco. A gente só quer dormir e comer. Os animais é a mesma coisa, porque eles acabam seguindo a própria rotina da gente. Então, às vezes, é uma comida a mais que eu dou para o bicho, boto mais ração do que ele precisa, e vai ter um acúmulo de peso que vai ter uma ação, com o passar do tempo, até deletéria, como problemas articulares, problemas metabólicos. Então, o exercício é muito importante. Mesmo que você não consiga fazer caminhadas, o ato de você brincar com o seu animal em casa é muito importante, porque imagina,
se você tem um bicho que você sequer interage, tem só por ter, ele acaba ficando também impactado negativamente no quesito psicológico, né? Porque ele fica assim, sem ter o que fazer. Então, isso é uma porta aberta, às vezes, para você ter até disfunções comportamentais. Mesmo que seja uma bolinha que você joga para o seu bicho, para ele correr para cima e para baixo, um laserzinho que às vezes você bota na parede para o gatinho ficar correndo para cima e para baixo, uma série de aparatos como para hamster, para aves, que você tem também para eles interagirem, para eles se exercitarem, isso é muito bom. Caso contrário, não adianta nada. Você prover apenas uma boa alimentação, tem com que você exercite o bicho. E até mesmo você exercitando ele, dependendo do exercício, é muito importante destacar o seguinte: a gente está passando agora por situações de temperaturas elevadíssimas e que, dependendo do momento do dia, se você levar o seu animal para fazer um exercício, pensando num cão, vou exemplificar assim, é muito ruim. Pensa assim, a gente tem uma série de raças, né? E tem características onde, às vezes, essa parte do nasal deles é mais achatada. E, consequentemente, eles acabam inalando um ar mais quente que o normal. Aqui eu falo, por exemplo, de algumas raças como Boxer, Bulldog, Shih Tzus, Pug. Aí você pega um animalzinho desse e vai andar no calor de meio-dia, 1h da tarde, talvez é o único horário que você tem. É mais vantajoso você pensar numa outra estratégia do que você andar com o seu animal nesse calor, que é o momento mais quente do dia. Então, mesmo que seja um exercício, você vai estar fazendo mais mal do que ajudando o seu animalzinho. Então, por exemplo, horários legais para você caminhar com os animais seria de manhã cedo, então mais ou menos até umas 8, 9 horas da manhã, ou pelo menos após as 17, porque vai estar um clima mais ameno. E a gente está vendo nesse período de muito calor, e às vezes até de madrugada está aí fazendo calores assim, temperaturas até bem estranhas. Então, isso é muito importante a gente tomar ciência de que não é apenas o ato de fazer o exercício, mas entender também que tem horários e momentos que a gente fazendo não vai ser benéfico. Não é nem benéfico para a gente, né? E outra coisa, imagina se a gente fosse fazer caminhada descalço. Meu Deus! Nesse chão quente. Aí eu boto o animalzinho para ficar andando no calor de meio-dia, 1h da tarde, no asfalto quente. Ó, eu te falo que quando eu clinicava, eu já cheguei a atender situações onde eu atendi pacientes com estresse térmico, que assim, quase morreu, com hipertermia, assim, terrível, porque o dono colocou ele, o cachorro, era até, salvo engano, da raça American Staffordshire Terrier, para puxar o dono na bicicleta, no horário de 1h da tarde. Ou seja, o bicho chegou com insolação, queimadura de 2º grau nos coxins, tanto palmares quanto plantares, ou seja, tanto na palminha da mão quanto na plantinha do pé, e quase morreu. Teve sobrecarga renal exatamente por esse esforço excessivo associado a uma temperatura elevada. Então, muito cuidado para quem for fazer isso, hein? Não faça. E assim como também o sol em excesso, a chuva também não dá, né? Com certeza não. Se você pensa até mesmo na questão de chuva em excesso, pensando no que a gente considera enquanto as doenças de veiculação hídrica, o animal está andando na rua, então vamos supor, a mesma coisa a gente andar descalço na rua, ou de sapato na rua e andar de sapato dentro de casa. A gente pode levar sujidades para dentro de casa, né? Então, às vezes, é uma poça de água de chuva, que o animal vai ali cheire ou lamba, e você vai ter, às vezes, problemas associados a risco de veiculação de doença. Uma delas que se destaca é uma doença chamada giardíase, que nós, enquanto seres humanos, também podemos ter, e uma das possibilidades associadas à transmissão é exatamente por meio da ingestão de água e ou alimentos contaminados com este protozoário, né? Que não é observado a olho nu, mas que pode causar um grande incômodo, como quadros de diarreia muitas vezes até com sangue, né? E quadros de flatulência, que são gases, né? E vômitos. Então, é muito importante também, em períodos de chuva, a gente evitar sair com os animais. Até mesmo porque, pensa, na chuva o bicho acaba também se sujando, o excesso de umidade também, principalmente em pacientes que possuem pelagem longa, pode também incitar manifestações dermatológicas. Então, assim como a gente não gosta de sair andando na chuva, é a mesma coisa para o nosso animal. É isso. Ô, Gabriel, aproveitando inclusive sua gentileza, como é que a gente faz a higienização quando volta para casa? Olha, uma coisa que eu recomendo que pode ser feita é o seguinte: você pode estar pegando um lenço úmido, né? E fazer a embebição dele em álcool a 70% e passar ali nas patinhas. Na patinha do animal, né? Uhum. Não vejo problema, claro, desde que você às vezes não tenha um histórico ou conhecido
ou alergia a esse tipo de antisséptico, ou então alguma lesão, porque acaba incomodando, arde, né? Mas Uhum. minimamente não isso, o próprio lencinho úmido, Ele você já, pode é, estar já tem uma passando, substância bactericida, né? não que tenha uma substância bactericida, mas pelo menos você vai estar fazendo a retirada assim, de sujidade, como poeira, outros tipos de sujidades. Num quesito bactericida, o que a gente vê assim, de uma maneira mais inócua, que a gente fala, ou seja, que não está tão associada a causar uma reação adversa, um incômodo, né? É a solução de álcool a 70% mesmo. Entendido. Bom, eu queria chegar agora na companhia para os idosos. Como é essa relação dos animaizinhos de estimação? Olha, magnífico. Porque pensa assim, infelizmente, a gente observa situações e situações, né? E dentre essas situações que são ruins que a gente observa, é a questão do abandono de idosos. Quando a gente observa assim que é a pessoa que acaba ficando ali mais sozinha, muitas vezes até levada para uma casa de repouso, às vezes pela dificuldade da família em estar fazendo os cuidados, né, deste idoso, dessa idosa. Agora, quando você trabalha o animal em contato com a pessoa desta, o benefício que traz psicologicamente é absurdo. Porque é uma coisa que, assim, vamos falar a verdade. Quem não gosta de se sentir bem por estar fazendo bem a alguém? Por estar sabendo que tem alguém te esperando, que você está sendo importante para alguém. Então você cria uma rotina. Você vai acordar já sabendo que vai botar água, comida para o bicho, vai ter que brincar, vai ter que ficar em cuidado, o bicho acompanha sua rotina, você nunca se sente sozinho. Isso é bom demais. Então, assim, é até importante, até mesmo nesse aspecto, entender, assim como eu conversei agora há pouco, cada tipo de situação, porque às vezes, assim, pode ser, dependendo do contexto, mais interessante uma ave, mais interessante um peixe, um gato, um cão. Não tem regra de livro. É aquilo que mais se adapta, porque às vezes eu posso ficar feliz tendo apenas um pássaro. Não precisa Verdade. ter um cão que toda hora interage, e esse contato é muito bom. É importante destacar o seguinte, que até mesmo no contexto do fator estresse, quanto mais feliz, quanto mais bem a gente se sente, menor o estresse que o nosso organismo sofre. E sempre quando a gente sofre todo esse estresse, né, a gente incorre a possibilidade de uma coisa que a gente chama imunossupressão, ou seja, o nosso sistema de defesa ele fica alterado, ele fica mais fragilizado. E isso já ocorre naturalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Então, se você tem esse convívio com o animal, onde minimamente você se sinta feliz, você se sinta bem, esse estresse acaba sendo minimizado, ou seja, é também associado a um bom sucesso de uma boa qualidade de vida. Então, com toda certeza, é muito recomendado esse convívio, né, de pessoas já idosas com animais. Isso é legal demais, é muito bom. Gabriel, adorei nossa conversa. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pelas dicas do nosso Vida Longa CBN aqui. Olha, é sempre uma honra estar participando. Sempre que vocês tiverem algum assunto bacana, ou quiser talvez trazer alguma curiosidade, hora ou outra exposta na mídia, sigo aqui de prontidão, porque uma das coisas que eu aprendi enquanto educador é que a educação em saúde salva vidas. E num momento de grande instabilidade de informações, com mais a gente trazer para a população informações verdadeiras, informações reais, com toda certeza a gente acaba propagando informação, propagando saúde, e todo mundo ganha com isso. Eu, enquanto médico veterinário, só tenho a agradecer e mando um abraço para todos os meus colegas de profissão, porque quando a gente acaba enxergando essa visão de respeito, de que a gente pode estar trazendo essa saúde, levando saúde à população, não apenas à população animal, isso acaba sendo muito bom. Então, conte comigo sempre, sigo aqui, inclusive externando um forte abraço a toda a equipe da Rádio CBN. Muito obrigada. Vida longa, viu? Vida longa também, para todos nós. Para todos nós. Esse é o Gabriel Nunes, de Sales Correia. Ele é médico veterinário, professor universitário e o nosso convidado deste sábado.